cá e minha mãe vai esconder no quarto para a gente daqui tá procurando. Vamos lá, pessoal, começar? Sim. Ó, a aula de hoje será sobre frase, oração e período, certo? Então, é, um, é preciso que vocês prestem bem atenção para que vocês possam compreender cada um desses conceitos, tá certo? Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Opa, chegou mais gente. Peraí. Você já percebeu? Professor, Pois não? tem certeza que é 62? É porque, no caso, eu estou antecipando A página. gente. Não, porque é o seguinte, eu estava analisando. A gente está na última semana de aula. Semana que vem já é prova, né? Então eu preciso antecipar o conteúdo aqui, né? Para que vocês possam. Porque eu vou aplicar na prova, né? Mas não se preocupe que não vou pegar pesado, não. Vou pegar leve. Tal. Ah, Mas isso tá. aí É precisa. porque Ah, eu tava esperando hoje chegar porque eu queria ler um quadrinho aqui que tem na página 45. entendi. Mas eu queria acompanhar certinho as páginas e tal. Mas eu estava analisando porque, tipo, a gente tem aula hoje e quinta apenas. E na quinta-feira é uma aula só. Amanhã é redação, né? Aí o que acontece? A gente tem que antecipar esse conteúdo, senão eu não vou conseguir. Né? Porque como antecipar as provas, Entendi, né? entendi. Aí tem que estar Seguir em pulando frente, né, página. professor? Vamos lá, né? Pra acabar com o Acompanha. modo. Professor, sabia que na página 51 e 52 tá falando do filme da Mulan? Eu Eu tinha vi. falado com o senhor? E quando eu olhei, lembrei de você. Eu vi lá o live action, né? Eu lembro lá, então, o filme que a Duda assistiu, que ela comentou, né? Então, pessoal, acompanhe comigo aqui a leitura, né? Frase, oração e período. Você já percebeu que na língua portuguesa podemos construir sentenças com extensões diferentes? Em alguns casos, uma palavra pode fazer sentido sozinha. Como, por exemplo, quando vocês ouvem alguém falar socorro, o que vocês entendem? Que ela está pedindo ajuda. Vai cair perigo. Ou seja, olha só, é uma única palavra, né? Mas vocês Ou compreenderam, medo também, ou medo. né? E vocês compreenderam, né? Quando eu digo assim, que dia lindo, vocês compreenderam também, né? Agora, Sim. quando eu digo assim, João comeu todo o bolo. Aí é porque eu vou comer todo o bolo. Eita, João, comeu todo o João comeu bolo, todo não o deixou bolo, nada né? pra Duda. Pelo menos tinha cobertura de chocolate. Vamos lá. Então, veja só que, tipo, ó, podemos ter, podemos ter frases ou expressões com uma única palavra, como socorro. Podemos com três, né? Que dia lindo. Podemos ter com, tipo, um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, com cinco palavras, né? João comeu todo o bolo, né? Então, veja que, dependendo da extensão, né? Aí, depende da extensão, a gente vai ter essa noção de quantos períodos temos, tal, se é um período, se é dois períodos, ou seja, período simples ou composto. Enfim, a gente vai ver isso com o passar do conteúdo, né? Mas acompanha aqui comigo, né? Em outros, precisamos construir enunciados maiores para nos comunicar. Há palavras que auxiliam na formação de sentenças e na construção de sentidos, como os verbos, os quais estudamos neste volume, né? Mas não deixou nem um pedacinho para mim. Foi, professor, não deixou nem um pedaço pro senhor nem pra Duda. Vamos lá. Analisaremos agora alguns elementos que nos auxiliam a construir os enunciados na nossa língua. Para isso, vamos observar os seguintes termos. Aí nós temos aqui o primeiro termo não, né? O segundo termo, do dragão. Terceiro termo, após uma. E o quarto termo, nossa. Certo? Ok, vamos lá. Aí temos aqui a primeira questão. Mesmo que sejam falados isoladamente, ou seja, um de cada vez, conseguimos entender a mensagem que alguns desses termos querem transmitir. Quais podemos dizer que tem sentido completo? Qual desses, pessoal, que tem sentido completo sozinho? Não. Não e nossa, né? Tipo, não. Nossa. Não e Né? nossa. Então, responda aí a primeira questão. Opa, chegou mais gente. Coloca assim, primeira questão. Opa. E respondo assim, ó. 1 e 4, né?
que no caso Ô, é tio, não e oi. eu posso anotar no caderno para depois estudar? Pode sim. O ideal é até mesmo que vocês peguem um caderno, porque dependendo da resposta, pode ser que não caiba no livro, né? Apesar que, pelo que eu estou vendo aqui, serão respostas bem curtinhas, né? Mas fiquem atentos como for precisar pegar o caderno, né? Olha daqui uma coisa, o conteúdo que vocês devem. Vocês respondem assim na primeira questão. 1 e 4, que é não e nossa, né? Vejo que essas duas palavras sozinhas têm sentido completo, né? Sim. Certo. Por quê? Porque só tem uma palavra só no não e no nosso. Aí no Isso, gravar e nesse caso você consegue compreender de forma completa, né? é tipo que vai continuar tudo. Uhum. Certo? Segunda questão. A partir da sua resposta ao item anterior, escreva o que significaria cada um deles caso você os tivesse ouvido sem um contexto mais claro. Eu vou ajudar vocês a responderem. Posso falar? Pode falar. Não, é tipo. A pessoa fala tipo negatividade, aí se fala. Tá Posso ir? negando alguma coisa, né? É. E nossa, quer dizer que a pessoa está impressionada. Surpresa. Perfeito, João. Exatamente isso. Então, ó, no trecho 1. Opa, esqueci do E aqui, ó. No trecho 1, vocês respondem da seguinte forma. A pessoa que fala está negando alguma coisa. No trecho 2, no trecho 4, aliás, perdão, no trecho 4, que é o nossa, né? A expressão demonstra surpresa. Não é isso? Admiração ou espanto. Não é isso? Então responda assim. Quando vocês terminaram, vocês dão um ok no chat, tá certo? Deixa eu subir um pouco. Ok. Ok. Ok, certo? Calma aí, professor. Tá certo. Não se preocupe não. Domingo fui para o shopping, jogar videogame, comer pizza e se achou de novo fazer a mesma coisa. Nunca mais fui ao shopping. Quer dizer, na verdade, eu fui semana passada, mas eu fui para fazer compras bem rapidinhas, né? Não fui para curtir, não. Mas eu pretendo tirar um dia para ir ao shopping para curtir um pouquinho, jogar videogame, comer uma pizza, né não? Pronto. Pronto? Quando fica meio difícil. Peraí, né? professor, rapidinho. Eu acho que eu vou pra praia. Foi seu aniversário, foi, Darcy. Então, parabéns atrasados. 13 anos, parece. Bom, parabéns, cara. Quem foi que disse que foi à praia? Eu acho que faz 12, João. Eu, 12? final de semana, eu fui à praia com meus colegas. A Ah, praia da sereia. Também. Certo. Vamos lá. Terceira questão, né? Peraí. Peraí, professor, já tô acabando. Tá hoje eu certo. quero estudar, hoje eu quero fazer tudo. Muito bem, João. Eu gostei. Senti firmeza. Página 62. Parabéns, Darcy. 12 anos, Saudades do tempo que eu tinha 12 anos. Nem me convidou, não foi? Galerinha, aproveite bastante, viu? Aproveite bastante. Nem me convidou ele, professor. Na próxima ele convida, né? Que ele ficou sabendo que você comeu todo o bolo, de outro lugar aí, não deixou nada. Ele disse, não, aí eu vou levar o João para ele comer o meu bolo. E quinta passada foi o aniversário do João Henrique. Eita, eu já ia falar isso. Domingo foi. Foi domingo, não foi? Aniversário do João Henrique.
Na verdade, foi quinta que ele completou ano e sábado a mãe dele fez um bolinho lá pra ele na casa dele. Ah, tá. Ó, o Dardo dizendo que a mãe tá ficando pequena pra E eu ele, né? fiquei- Não sei. E eu fiquei tipo, nem me chamou. Mas Ele ele- chamou meus primos, mas não me chamou. Mas nesse- Professor, eu não quero crescer, não. Pronto, já são dois, então, porque a Maria Inês também disse que não quer crescer. Por quê? Vocês gostam de ser crianças ainda? Assim? Sim, Não tem responsabilidades, né? não quero. Se eu pudesse votar, eu votaria, com certeza. Eu quero ser o melhor, a melhor de ser criança. Meu Deus, Não quero não assumir chama vocês de não. Mas é o seguinte, infelizmente, pessoal, o tempo passa para todo mundo, quer queira ou não, né? Então, comece a se preparar, tá? Porque vocês já estão, tudo bem, são novinhos, né? Mas logo as responsabilidades virão e vocês precisam encarar a realidade, né? Eu já tenho. Eu fui 3 bebês. Vamos lá. Terceira questão, pessoal. Atenção aqui que é a resposta pessoal. Você conseguiu identificar algum verbo nos termos analisados? Aqui, pessoal, nesses 4 termos aqui, há algum verbo? Sim. Não, gente, tem não. Então, o que é verbo, pessoal? Verbo são aquelas palavras que expressam ação, estado ou fenômenos da natureza, né? Que a gente pode flexionar. Comprar, chover, pular, o verbo ser, o verbo estar, né? Então, veja que não temos verbos aí, né? Então, quarta questão é não. Terceira questão é não. Certo? Não. Coloca aí, bem do ladinho. Não. Já Não coloquei. Não tem verbo aí, gente. Já coloquei, professor. Quarta questão. Concluímos, então, que podemos produzir enunciados para comunicar o que queremos sem o uso de verbos, né? Ou seja, quarta questão. Isso aqui é importante. Você bota assim, verbos. Porque, olha só. Concluímos, então, que podemos produzir enunciados para comunicar o que queremos sem o uso de verbos. A isso damos o nome de frase. Certo, gente? Eu vou explicar melhor isso, certo? Porque olha só, olha o que diz aqui o enunciado. A frase, presta atenção. A frase é um enunciado com sentido completo, contendo ou não verbo. É uma unidade de sentido que transmite o que desejamos falar. Então, pessoal, frase. Então, presta atenção aqui, frase é qualquer expressão que tenha sentido completo. Por exemplo, socorro. Socorro. Quando vocês ouvem alguém gritando socorro, alguém pedindo ajuda, né? Quando vocês ouvem alguém gritando fogo, Socorro também. Tem fogo. ajuda, fogo, um incêndio. Quando alguém diz assim, Até quando ela fala fogo, tá, tu começa a chorar. quando diz assim, que dia lindo, tem sentido completo? Assim, É uma expressão boa. Então, mas tem sentido completo essas 3 expressões? Sim. Então, essas 3 expressões possuem verbo? Sim. Não. Olha, presta atenção, não tem verbo. Porque... Agora, quando eu digo assim, João comeu todo o bolo. De de novo. novo, João. Essa expressão aí foi o bolo do Darcy agora. Qual é o verbo aqui? Atenção, pessoal, quando eu digo assim, João comeu todo o bolo, qual é o verbo aqui? Bolo, Não teve, porque todo. o Darcy disse que não teve bolo, então porque o João comeu. Certeza. Ah, Pessoal, o João. verbo aqui. Pessoal, olha só. Quando eu digo assim, João comeu todo o bolo, qual é o termo aqui que indica uma ação? Comeu. Comeu. Então, comeu é verbo, tá certo? comeu. Então, pessoal, presta atenção aqui. Dessas quatro expressões, socorro, fogo, que dia lindo e João comeu todo o bolo, somente o último aqui, né, João comeu bolo, possui verbo. Percebem? Sim. Perceberam? Né? Certo. O que acontece? Você está expressando que a pessoa fez. Ah, esqueci. Mas preste bem atenção, bem atenção. Verbo é aquela classe de palavra que indica ação, estado, ou liga um estado, né? Ou fenômenos da natureza. Por exemplo, verbo comer, indicação. O verbo ser, quando diga assim, Maria é bonita. Quando diga assim, Maria é bonita.
está dizendo porque ela Maria bonita. Então, nesse caso aqui, ó, o verbo ser aqui, que é o verbo aqui, é bonita, está ligando o sujeito ao seu predicativo, percebe? Tá dizendo que tá confirmando que ela é bonita. Então, e quando eu digo assim, chover em Maceió? Chove, Maceió. É chover em Maceió. Chover em Maceió. Chover é o verbo, é um fenômeno da natureza, né? Então, verbos, pessoal, são palavras que exprimem ação, ligam um estado ou indicam um fenômeno da natureza. São verbos, entendeu? Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Todas essas expressões aqui, ó, socorro, fogo. Pessoal, me diga uma coisa. Socorro tem sentido completo? Professor, Oi? você ouviu os comentários? A Inês disse, obrigada, eu sei que sou bonita. O nome dela é Maria. Então, vamos lá. A expressão socorro tem sentido completo? Vocês entendem o quê? Que a pessoa está pedindo socorro. Tem sentido completo, né? Tem sentido completo. Quando eu digo assim, fogo, quando alguém está gritando fogo... Também. Fogo. Quando alguém diz assim, que dia lindo, tem sentido completo? Tem. Certo. Quando alguém diz assim, João comeu todo o bolo, tem sentido completo? É uma verdade? Sim. É uma verdade. Maria é bonita. Tem sentido completo? Tem, é verdade. Perfeito, é verdade. Choveu em Maceió. Choveu ontem de noite. Verdade. Amarelo. Então, atenção aqui, pessoal. Atenção aqui agora. Vou ler aqui de novo o enunciado. Presta atenção aqui nesse quadradinho. Frase, nesse retângulo, na verdade, né? Frase é um enunciado com sentido completo, contendo ou não verbo. É uma unidade de sentido que transmite o que desejamos falar. Ou seja, pessoal, qualquer expressão que tiver sentido completo a gente chama de frase. Tá entendendo? Portanto, todas essas expressões aqui, ó, socorro, fogo, que dia lindo, João comeu todo o bolo, Maria é bonita, são frases, ok? Não, e o importante é o seguinte, não importa se tem ou não verbo, tá certo? Não importa. Veja só, socorro, fogo, que dia lindo, não possui verbo, tá certo? Mas são frases, tá certo? São frases. São frases porque, exatamente, são frases, independentemente se tem verbo ou não. Porque aqui, ó, o João comeu bolo, tem verbo e é frase. Porque, na verdade, frase é qualquer expressão que tenha sentido completo. E também não é pela natureza, né? Não, mas, tipo, não importa se tem verbo ou não. Não importa. Se tem sentido completo, se é uma expressão de sentido completo, é uma frase. Tá certo? Beleza? Continuando aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Então, uma frase que não tenha verbo, presta atenção, viu? Uma frase que não tenha verbo pode ser formada por substantivos, adjetivos ou advérbios. Nesses casos, a sentença é chamada de frase nominal. Veja, coragem, Mulan. Né? Coragem, Mulan. Né? Mulan? Mulan. Mulan, né? Sei lá. Mulan. Mulan, Mulan. Ou seja, então, pessoal, o que acontece? Quando uma frase ela não é composta por verbo, a gente chama de frase nominal. Porque só possui nome, entendeu? Ó, socorro, fogo, que dia lindo. É frase nominal, tá ok? Agora, quando possui verbo, a gente chama de frase verbal, tá ok? Ok. Passando agora para a página 63. Página 63. Quinta questão. Agora observem as sentenças do quadro a seguir, retiradas das notícias estudadas neste capítulo para responder as próximas questões. Aí temos aqui, ó, não é? A sentença número 1. Liu Yufei, sei lá, interpreta. Olha só. Liu Yufei interpreta a personagem. Liu Yufei, né? Liu Yufei. Nome italiano junto com o japonês. Vamos lá. Olha só. Primeira sentença, ó. Liu Yufei interpreta a personagem título. Né? Veja que a palavra interpreta está em destaque, né? Ela está em Vamos lá. Certo, vamos lá. Segunda sentença. Nossa, parece comigo. Ó, nossa, parece comigo. Veja que parece estar em destaque. Aí parece Certo. Como que Vamos lá. diz? Terceira sentença. A vitrine
vai direto ao ponto. A vitrine vai direto ao ponto. Tá Veja que confirmando vai- aí já. tá em Aí destaque. já tem um verbo. Certo. Eu quero que vocês observem o seguinte: na verdade, os três são verbos. Eu já estou entregando até a resposta da letra A. Mas olha só, os termos aqui em destaque, pessoal, são verbos. É o verbo interpretar, é o verbo parecer e o verbo ir. Certo? Certo? Vai, né? Certo, professor. Certo? É o verbo ir. Não, vai é a forma flexionada, mas é o verbo ir. Só a forma infinitiva é ir. Entendeu? Ah, tá. Entendeu? Letra A. Analisando cada uma das sentenças, observamos que as palavras destacadas pertencem a uma mesma classe gramatical. Qual é essa classe? Verbos, não é isso? Verbos. Então, quinta questão, letra A. Resposta: verbos. Certo? Responda aí. Eu botei assim, as palavras Ok. que estão em destaque são verbos. No caso, estamos agora na página 63, tá ok? Mas a gente começou na 62, estamos indo para a 63 agora. Lembrando, pessoal, que eu estou antecipando o conteúdo porque é a última semana de aula, terceiro bimestre, e próxima semana, provas bimestrais, tá ok? Então, tenho que antecipar o conteúdo do módulo, tá ok? Porque a gente já recebeu o módulo de forma atrasada, anteciparam as provas, porque ia ser a partir do dia 19, colocaram para o dia 5, tá certo? É por isso que eu estou antecipando. Letra B, pessoal. Oi, pois não? O senhor já organizou as questões da prova? Ainda não, porque eu estou vendo aqui como é que eu vou cobrar vocês. Mas, tipo, essa semana já vou organizar, tá? Até porque a minha prova é na quinta-feira, dia 8, né? Ah, entendi. Já Ok. tá organizar direitinho. Não se preocupe que a prova será fácil, tá certo, gente? Será fácil. Ok. Letra B, pessoal. A partir da análise, foi possível perceber que, assim como as sentenças do quadro anterior, ou seja, aqui onde temos aqui não, do dragão após uma nossa, né? Vamos lá. A partir da análise, foi possível perceber que, assim como as sentenças do quadro anterior, essas também apresentam sentido completo. Olha só, quando eu digo assim, Li Yufei interpreta a personagem título. Tá completo, não tá? Não é? Nossa, parece comigo. Tá completo. A vitrine vai direto ao ponto. Tá completo. Sentido completo, não tem? Sentido completo? Então, nesse caso aqui, ó, vou repetir. A partir da análise foi possível perceber que, assim como as sentenças do quadro anterior, essas também apresentam sentido completo. Completo, né, nesse caso completo, né? Para dar a opção aqui. Por isso são frases, tá certo? Ou seja, pessoal, aqui, ó, Liu Yufei interpreta a personagem título, nossa, parece comigo, a vitrine vai direto ao ponto, são frases também, tá ok? Não tem sentido completo? Eu não falei para vocês que frase são expressões de sentido completo? Então, se essa... Oi? Eu vi o tradutor aqui, é Liu Yafei. Yafei. Não, tá certo. Sim, vamos lá. Então, vejo que se tem sentido completo, talvez são frases, tá ok? Vamos lá. Mas o que as diferencia das anteriores é que, dessa vez, há verbos, não é isso? Há verbo, não é isso? Não é a diferença essa? Porque, olha só, na anterior, quando a gente analisou antes, ó, lá na página 62, ó, temos aqui não, do dragão, após uma, nossa. A gente viu o seguinte, que não possui verbo, não é isso? Aqui, por exemplo, os exemplos que eu mostrei a vocês, ó. Quando eu digo assim, socorro, fogo, que dia lindo, possui verbos? Não. Não. Mas são frases? Sim. Sim, né? Agora, quando eu digo assim, João comeu todo o bolo, Maria é bonita, choveu em Maceió. Essas expressões têm sentido completo? Sim, mas essas expressões possuem sentido completo? Sim. Não, também são frases. Então veja o seguinte, frase, vou repetir aqui, frase é qualquer expressão que tenha sentido completo. Então, ó, socorro, fogo, que dia lindo, João comeu todo o bolo, Maria é bonita, choveu em Maceió, todas essas expressões são frases, tá ok? São frases. A diferença é que
Nesses 3 primeiros aqui, ó, socorro, fogo, que dia lindo, não possuem verbos, ok? Portanto, são frases nominais. Agora, com relação aqui, ó, João comeu todo o bolo, Maria é bonita, chover Maceió, são frases compostas por verbo. Portanto, são frases verbais, tá ok? Certo? Ok. A mesma coisa é com relação a essas expressões aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, Liu Yuf interpreta a personagem título. Nossa, parece comigo. A vitrine vai direto ao ponto. Veja que todos esses 3 exemplos aqui também são frases, uma vez que possuem sentido completo, como a gente acabou de ver. E além disso, o que diferencia fecha o microfone. Ah, tá. Então, pessoal, o que diferencia esses 3 exemplos dos exemplos da página anterior é que esses 3 exemplos aqui são formados por verbos, né? O verbo parecer, ou interpretar, Liu Yuf interpreta a personagem título, o verbo parecer, nossa, parece comigo, o verbo ir, a vitrine vai direto ao ponto, né? Então, veja que são formados por verbos. Então, olha só como é que vai ficar aqui o enunciado. A partir da análise, foi possível perceber que, assim como as sentenças do quadro anterior, essas também apresentam sentido completo, por isso são frases. Mas o que as diferencia das anteriores é que, dessa vez, há um verbo que faz parte de sua estrutura. A esse tipo de construção, damos o nome de oração. Então, pessoal, qual é a diferença de frase para oração? Certo? Frase, como falei para vocês, é qualquer expressão que tenha sentido completo. Certo? Olha só, aqui, ó, vou usar esses exemplos aqui, ó. Mais uma vez, ó. Socorro, fogo, que dia lindo, João comeu todo o bolo, Maria é bonita, chover Maceió. Todas essas expressões são frases. Por que são frases, pessoal? Por que são frases? Porque possuem o quê? São frases porque possuem sentido completo. Não. São frases, atenção. Porque é o seguinte, ó. Pessoal, quando eu falo assim, socorro, fogo e que dia lindo, possui algum verbo aqui, pessoal? Não, né? Não tem verbo. Não. Agora eu aprendi. Certo? Não. Né? Tá me Então, confundindo. certo, mas nesse caso, mas não tem sentido completo? Mesmo não tendo verbo? Sim. Então, são frases. Assim como o João comeu todo o bolo, Maria é bonita, chover Maceió. Não tem sentido completo? Então, são frases. Então, são frases. Então, pessoal, todas essas expressões aqui, socorro, fogo, que dia lindo, João comeu todo o bolo, Maria é bonita, chover Maceió, são frases. Tá certo? Por quê? Possui sentido completo. Porque é o que acontece. Frase é toda expressão que tem sentido completo. Agora, o que é uma oração? Uma oração é uma frase formada por verbo. Entenderam? Vou repetir. Oração é uma frase formada por verbo. Portanto, dessas expressões aqui, socorro, fogo, que dia lindo, João comeu todo o bolo, Maria é bonita e chover Maceió. Quais dessas expressões são oração? Qual dessas expressões são oração? São orações, no caso. Comeu e choveu. Então, olha só. O meu é. Dessas frases aqui, apenas João comeu todo o bolo, Maria é bonita e chover Maceió, são orações, tá certo? Por que são orações? Por que são orações? Porque são frases formadas por Verbo. Então, Todas as frases que são formadas por verbos são orações. exatamente, perfeito. Toda frase que é composta por verbo é chamada de oração. Quando a gente está dentro de uma frase sem verbo, é apenas frase. É uma frase nominal. Certo? Mas se a frase é composta por verbo, aí chama de oração, tá ok? Então, lembre-se, frase é toda e qualquer expressão de sentido completo. Porém, oração é apenas aquela frase que é composta por verbo. Tá certo? Tá certo? Nas frases da sexta questão tem um verbo que é... Um deles que é o é. Aham. Ô, tio. Um deles é o comandante Tang, né? Que serve como um pai adotivo e mentor para ela durante o filme. Então, ó, quem falou aí, ó, um deles ou seja, o verbo ser, e identificou isso como oração, parabéns, perfeito. Porque quando eu digo assim, um deles é o comandante Tang. Pronto, então perfeito. Tá aí, não, Completo. Oi? Quando eu digo assim, o deles é o comandante Tung, né? Tem sentido completo. Então veja o seguinte, pessoal. Frase, vou repetir aqui. Frase é qualquer
expressão que tenha sentido completo. Mas uma frase só será oração se ela for composta por verbo. Tá certo? Se a frase não tiver verbo, é apenas uma frase nominal. Ponto. Agora, se a frase for composta por verbo, é uma oração. Tá ok? Tá certo? Então, olha aqui, ó. Olha o que diz aqui o retângulo. Oração pode ser a frase ou uma parte da frase construída em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Locução verbal, pessoal, o que é? Ó? Locução verbal é a junção de dois ou mais verbos que exercem a função de somente um. Nesse caso, um é o verbo principal e os demais são auxiliares. Um exemplo aqui, ó. Quando eu digo assim, eu vou comprar um carro. Quando eu digo assim, eu vou comprar um carro. Quais são os verbos aqui? Nós temos o verbo ir. Comprar E vou. E vou, exatamente. Vou comprar. Mas apesar de haver dois verbos, pessoal, vocês identificam como duas ações distintas? Sim. Não, peraí, presta atenção. Quando eu digo assim, eu vou comprar um carro, o que vocês entendem? Que ele única... sinceramente comprar um carro. Então, um carro. Então, mas olha só, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Quando eu digo assim, eu vou comprar um carro, eu passo uma única ideia verbal, não é isso? Não é isso? Então, mas para passar essa única ideia, quantos verbos eu utilizei? Dois, que é o verbo ir, vou, e comprar. O verbo ir, que vou, né, é o que chamamos de verbo auxiliar, e o comprar é o verbo principal. Por que o verbo principal. Pode falar. Porque o verbo comprar, ele tá dizendo que ele mesmo que ele vai fazer. comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu entendi o que você quis dizer. É o seguinte, o verbo comprar é o principal porque é ele que passa a ideia principal do verbo, né? É o ato de comprar, né? E o verbo auxiliar, por que é chamado de auxiliar? Então, pessoal, o que acontece? Se vocês observarem o verbo, como já falei, né? O verbo é a única classe gramatical que você pode flexionar. O que é flexionar? É quando você sabe quem é a pessoa, quem é o número, qual é o tempo, entendeu? Quando eu digo assim, pessoal, estudamos português. Quem é que estuda? Estudamos. Sim, mas quem é que estuda? Eu. Português? Nós, né? Estudamos. Nós estudamos. Porque estudamos. Mas estudamos português. Então, como é que eu sei que é nós? Por conta da flexão verbal. Aqui o nós. Porque estudamos. Exatamente, aqui o nós. O nós, pessoal, é uma flexão. É uma flexão que indica que o verbo está na primeira pessoa do plural, né? No modo indicativo, né? No modo indicativo, né? No tempo futuro, no tempo presente, né? Estudamos português. Tá certo? Então veja só que quando se vocês observarem, a classe verbal, a classe dos verbos é a única classe que permite que seja flexionado. Flexionar, nesse caso aí, ou conjugar, pessoal, é exatamente isso. É a gente conseguir, através de uma desinência verbal, identificar número, pessoa, tempo, modo, aspecto e assim sucessivamente. Tá ok? Tá certo? Aí o que acontece? O verbo comprar aqui, pessoal, vocês conseguem identificar quem é a pessoa, qual é o número? Tipo, é a primeira, segunda, terceira pessoa. Está no singular, está no plural. Está no presente, no pretérito ou no futuro. E aí, pessoal, vocês conseguem comprar, verbo comprar, sozinho? Não. Não, né? Porque isso acontece porque ele está na sua forma infinitiva. A forma infinitiva é conhecida como o nome do verbo. O verbo está confirmado, né? Exatamente. Então, o que acontece? Como o verbo aí, comprar, ele não está flexionado, aí entra quem? O verbo auxiliar. Vou. O verbo auxiliar está aí, pessoal, exatamente para quê? Para trazer a flexão verbal. Quando diga assim, eu vou comprar um carro. Vou até apagar aqui o sujeito. Ó. Vou apagar aqui, ó. Quando eu digo assim, vou comprar um carro, quem é que vai? O cara, né? O dono. Quando eu digo assim, o que está falando? Ou seja, quem está falando, tipo, primeira pessoa do singular, eu, não é isso? A primeira pessoa, Primeira pessoa que fala, segunda pessoa que me ouve, terceira pessoa é de quem eu pensamento. Falo. Ou tipo, eu, tu, ele. Nós... Eu vou, tu vai, ele vai. Olha só, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Eu, primeira pessoa do singular,
tu, segunda pessoa do singular, ele, terceira pessoa do singular. Aí nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, e eles, terceira pessoa do plural. Ou elas. Exatamente isso, entendeu? Aí o que acontece? Quem é que traz a flexão verbal, pessoal, nesse caso aqui, vou comprar no carro, é exatamente o de ir, vou, né? Aí o que acontece? Nós temos dois verbos que nos passam uma única ideia, não é isso? A esse tipo de formação verbal a gente chama de locução verbal. Locução verbal. Quando a gente tem dois ou mais verbos que nos indicam, que nos passam uma única ideia, tá entendendo? Tanto é que... Sempre se uma pessoa vê dois verbos, é locução verbal, então, né? Se tiver passando uma única ideia, sim. É importante vocês observarem isso. Se tiver passando uma única ideia, certo? Que depois vocês vão entender basicamente isso posteriormente. Mas, ó... Professor, então quando tem uma frase com dois verbos é uma locução verbal, é? Se tiver passando uma única ideia. Eu vou mostrar aqui um exemplo, vou antecipar aqui, mas olha só. A maior prova de que vou comprar um carro possui uma locução verbal, por quê? Tem alguma outra forma que eu poderia falar essa frase aí, vou comprar um carro? Não. Tem. Sabe como? Tem. Comprarei. Eu não lembro nada não mais. Eu posso dizer simplesmente comprarei. Não é comprarei, não. É falar que o senhor errou. Comprarei um carro. O verbo é comprarei. Então, exatamente. Agora, qual a diferença do primeiro para o segundo exemplo aqui? Porque no primeiro é uma locução. Ou seja, tem dois verbos, não é isso? E no segundo temos apenas um. Passando a mesma ideia. A ideia não é a mesma. Vou comprar um carro, comprarei um carro. A ideia não é a mesma. Né? Licença. Oi? Licença, professor. Pode falar. Ô, Tainá, não fica desligando o microfone das pessoas. Não, o celular que desligou sozinho. O celular. Sim, mas é para todo mundo mesmo. Peça para o chat, aí a pessoa vai ver e vai desligar. Tá bom? Porque o João tá falando e apareceu aqui. Jefferson desligou o microfone de João. Vamos lá. Aí vocês peçam no chat, por favor, você pode desligar o microfone? Aí ele desliga, tá bom? A diferença dos dois professores é que um só usa um verbo e o outro só usa dois. Exatamente isso. Agora, a ideia não é a mesma? Quando eu digo assim, vou comprar um carro e eu digo comprarei um carro, não é a mesma coisa? O sentido não é o mesmo? Sim. Então essa prova aqui trata-se de uma locução verbal. Agora, observe isso aqui, pessoal. Ó. João comeu bolo. De novo, terceiro bolo. Eu não sou gordo, não. Maria, os salgados. Aê, a Marinês me ajudou. Ó, João comeu bolo e Maria comeu. E Maria rejeitou. Ela não quis não os salgados. Ó, João comeu bolo e Maria rejeitou os salgados. O professor está ajudando a Maria. Vou ter que comer sozinho. Ela disse, não, quero não, que o João vai comer. Vamos lá. Então, observe aqui, pessoal. João comeu bolo e Maria rejeitou os salgados. Quantos verbos temos aqui nesse enunciado? 3. Comeu. Rejeitou. 2. Comeu e rejeitou. Então, são 2, né? Comeu, rejeitou. Não, é 2. São 2. Temos 2 verbos aí, né? Eu ia falar que a letra E também é, mas... Não, aqui é a conjunção. Tem que ter um acento. Mas olha só, João comeu bolo e Maria rejeitou os salgados. Nós temos, nesse enunciado aqui, nós temos 2 verbos, certo? Mas trata-se de uma opção verbal? Sim. Não, gente. Não, você tá falando tudo. Não, porque são 2 situações diferentes. Percebe? Ela rejeitou, eu comi. Tá entendendo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Você tem que observar o seguinte, que quando tiver mais de um verbo, se esses 2 verbos se completarem, tipo, um estiver completando o outro, aí sim é uma locução verbal. Mas se tivermos 2 verbos em situações diferentes, aí não é uma locução verbal. São duas sentenças. Certo?
Já comi Sentença 3 bolos já. Então, qual é a primeira sentença? João comeu o bolo. Ok. E a segunda sentença? Maria rejeitou os salgados. São duas orações aí, pessoal. Percebem? Já comi 3 bolos. E por que no caso são duas orações? É porque Porque são assuntos diferentes. uma rejeitou e o outro aceitou a Nesse comida. caso, são duas orações, pessoal, porque são duas frases. Tá? Diferente. João comeu o bolo e Maria rejeitou os salgados. São duas frases formadas por verbo, não é isso? Professor, E quando uma frase é formada por verbo, a gente chama como? Oração. De oração. Então, esse período aqui, pessoal, possui quantas orações? Esse período? 2. Duas orações, né? Olha, guardem isso na cabeça de vocês. João comeu o bolo e Maria rejeitou os salgados. Nós temos duas orações. Ou seja, é um período formado por duas orações. É o que chamamos de período composto, que a gente vai ver mais à frente. Guarda essa informação, tá ok? Oi? Tio, Oi? já tô cheio de tanto comer bolo. Espero que vai ter mais. Oxi, eu vou estourar. Você quer agora? Quer sorvete? Quer sorvete? Alguma coisa assim? Bota sorvete. Ó, vamos dar um pouquinho. Oi, Vamos lá. Pelo Compreenderam o que é locução verbal? Sim. Professor, Oi, pois não? então vamos ver se eu entendi. Frase é uma palavra que Mas frase é palavra. uma frase é uma palavra com sentido completo. É uma expressão com sentido completo. Isso. Que pode ter verbo ou não. Exatamente. Se tem sentido completo, é frase. Oração é uma frase. É uma expressão. Verbo. Duas Uma Para ser frase. uma oração tem que ter verbo na frase. Isso, oração é uma frase que possui verbo. Ponto. Dois verbos. Ok? Aí o que acontece, pessoal? Lógico que vocês vão ver ainda mais à frente isso, mas vou logo antecipar. Quando nós temos um período formado por uma única oração, a gente chama de período simples. Agora, se um período possuir duas ou mais orações, a gente chama de período composto. Por exemplo, aqui, ó, João comeu bolo e Maria... Eu já ouvi falar de período composto. Certo. Né? Olha só, João comeu bolo e Maria rejeitou salgados. Quantas orações temos aqui nesse período? 2. Duas, né? Então, se temos duas orações, a gente chama de período composto. Porque o período composto é quando temos duas ou mais orações. Isso a gente vai ver ainda mais à frente, mas já estou aqui antecipando para que vocês guardem essa informação para ficar mais fácil, tá ok? Mas lembre-se, frase é qualquer expressão que tenha sentido completo e oração são frases formadas por verbo, tá ok? Tá certo? Sim. Ok. Sexta questão. Leia agora as frases a seguir com atenção. 1. Um deles é o comandante Tang, que serve como pai adotivo e mentor para ela durante o filme. 2. Então dividimos o conceito de Li Shang em dois personagens. 3. Li Shan, né? Li Shan. Li Shang. 3. Mais fazer um update no Mushu. Mais fazer um update no Mushu. Fazer um update no Update, né? Um update. Mais fazer um update no Mushu. Né? Vamos lá. Letra A. Identifique os verbos presentes nas 3 sentenças lidas. Quais são eles? Qual é o verbo na primeira sentença? É. Né? Exatamente. Sexta questão. Letra 1 é. Então, no caso, é. Professor, coloca a letra A. Bota a letra A. Letra A, perdão. É verdade, sempre esqueço disso. Na segunda sentença, qual é o verbo aí? Sim, pessoal. Pessoal, atenção. No primeiro trecho temos 2 verbos, na verdade. É o um deles é o comandante de Sun, e temos um outro verbo aí, que serve, exatamente. Serve, também é verbo, tá ok? Certo? Aí na sentença 2, qual é o verbo aí? Então, Não. dividimos. Dividimos, exatamente. Opa. Dividimos, né?
E na terceira, qual é o verbo aí? Fazer. Fazer. Exatamente, fazer. Responda aí. Já terminei, professor. Já? Pronto. As coleguinhas. Já fiz, professor. Já? Certo. Mais alguém? Não. Vamos lá? B. Letra B. Quais sinais de pontuação mostram que as sentenças acima têm um final? 3 pontos. Dividido. O ponto final, temos a reticências e a interrogação, né? No É. primeiro temos o ponto final depois de fim, né? Então, ó, ponto final. Aí no segundo exemplo aqui, a reticências, né? Que são esses 3 pontos. Etc. Reticências. Não é isso? Posso escrever etc? Não, reticências. Reticências e interrogação, né? No terceiro, não é isso? Sim. Ou seja, ele mostra- não então ele representa o quê, pessoal? O final de um período, tá ok? O ponto. Professor, Pois não? a Nicole ia falar alguma coisa. Nicole, pode falar. Eu tava perguntando se a vírgula não conta, porque é só no final, né? Isso, é porque, tipo, quando indica o fim de um período, entendeu? Vírgula separa a palavra. Entendi. Porque é o seguinte, a vírgula, a gente põe, mas continua o período, entendeu? No caso, ele indica o fim de um período, tá entendendo? Sim. Pronto? Posso passar para a letra C? Só um Sim. instante, professor. Espera só um pouquinho. Tá certo. Pronto. Pronto? Passando para a página 64, temos aqui a letra C. Letra C. Podemos concluir que alguns sinais de pontuação, certo? Ó, podemos concluir que alguns sinais de pontuação servem para indicar que a frase acabou. Ou seja, quando a frase acaba, é porque acabou o período, entendeu? Certo? Então, quando temos uma sentença completa, independentemente da quantidade de verbos que ela tenha, temos um período. Ou seja, tem um sinal de pontuação ali finalizando uma sentença, a gente tem um período ali. Tá certo? Terminou um período. Então, ó, entenda. Um período não deve ser julgado pelo tamanho. Pode ser um curto ou longo, desde que tenha, no mínimo, uma oração. Certo? Ou seja, o período pode ser formado por uma oração, por 2 orações, por 3, e assim sucessivamente. O fim de um período, o fechamento de um período, se dá com ponto final, com reticência, com interrogação, com exclamação. Tá ok? Quando a gente tem ali um ponto de... Quando a gente tem um sinal de pontuação finalizando uma sentença, nós temos o fim de um período. Tá ok? Ô, professor, Pois não? Ok. posso ler o período simples em composto? Eu vou ver isso aqui, eu vou deixar você ler, vou permitir. Mas observe aqui o que o enunciado fala sobre o que é período. Ó, observe aqui, pessoal. Período é um enunciado constituído por uma ou mais orações. Começa com letra maiúscula e sempre é finalizado com um dos sinais de pontuação a seguir. Pode ser ponto final, pode ser de exclamação, ponto de interrogação ou reticências, tá ok? Certo? Então, quando o período a sentença é finalizado por um desses pontos aí, por um desses sinais de pontuação, é porque nós temos um período fechado já. Nós temos um período, tá ok? Certo? Então, pessoal. Bem, a aula, nesse caso, como a gente tem a terceira aula, o intervalo e a quarta, vamos pegar direto? Bora. Vamos pegar direto, porque vai ficar cortado, aí vou ter que fazer 2 gravações, e não tem como colocar 2 vídeos lá no ProESC, entendeu? Mas já está finalizando, pessoal. Agora, olha só,
Então, 4 já. atenção, pessoal, vamos lá. Período simples e composto. Hoje eu vou ler porque eu vou ler aqui porque fica melhor de eu explicar, tá certo? Vai até 9h50, mas como a gente vai pegar um intervalo, pode ser que a gente acabe antes, tá certo? Acabando o conteúdo aqui, a gente finaliza a aula, tá certo? E já tá acabando, na verdade. Vai até essa página. Que esse, esse atividade eu vou Vai deixar ser duas para... gravações, Não, vai ser uma gravação só, que eu tô pegando direto. Vou finalizar agora. Porque senão vai demorar muito para gravar 2 vídeos. Vamos lá, gente. Não dá pra ouvir. Na verdade, já é para finalizar. Ó, pessoal, na verdade, para finalizar já, né? Não, vai ter 10h40. Não, enfim, é isso mesmo. Vamos lá. Período simples e período composto. João, eu vou ler, porque eu vou lendo e explicando, entendeu? Viu? Vamos lá. Direto também, né? Período simples e composto. Vamos lá. Atenção aqui. Vamos estudar. Atenção. Vamos estudar agora os tipos de períodos existentes. A gente tem o período simples e o composto. Para compreender esses conceitos, leia o trecho a seguir, retirado da notícia lida na seção Hora da Leitura, na página 53. Vamos lá. Além do dragão Mushu, né, o live action também não contará com o soldado Li Shang. Na animação original, o personagem é o interesse amoroso de Mulan. Por isso, o fato de não estar presente no filme causou surpresa, né? Porque teve um personagem que não está presente, não é isso? Vamos lá. Observe que há 2 sentenças. Primeiramente, vemos um ponto final indicando o fim da primeira, né? Qual é o primeiro período aqui, pessoal? Qual é a primeira sentença aqui? Vai até onde? Vai até Li Shang, né? A primeira sentença aqui é o quê? Além do dragão Mushu, o live action também não contará com o soldado Li Shang. Ponto. Não é isso? E a segunda é, na animação original, o personagem é o interesse amoroso de Mulan. Por isso, o fato de não estar presente no filme causou surpresa. É a segunda sentença, percebem? Sim. Certo, vamos lá. Então, vamos lá. Então. Observe que há 2 sentenças. Primeiramente, vemos um ponto final indicando o fim da primeira e depois outro ponto final sinalizando o fim da segunda. Além disso, ambas contêm verbos, portanto, as duas são períodos e apresentam orações, tá certo? A primeira questão aqui, sobre período simples e composto, né? Localize os verbos e ou locuções verbais dos períodos acima, circulando-os. No caso, no primeiro período aqui, pessoal, quais são os verbos aqui? Aliás, nesse exemplo aqui, quais são os verbos? Nós temos aqui o verbo. Nós temos o verbo contará. Calma, Kainan. Contará. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu passar aqui uma linha, porque já é um outro assunto, né? Já é um outro assunto. Aí, página. Aqui é a página 64, né? Primeira questão. O verbo é contará. Certo? Contará. O outro é o verbo né? Temos o estar, né? O fato de não estar é o verbo estar. E o outro é causou, né? Causou surpresa. Verbo causar, né? Causou. Tá certo? São esses verbos aí que encontramos. Okay. Certo? Sim. Segunda questão. Quantos verbos e ou locuções verbais você encontrou em cada um dos períodos? 2. Nós temos um no primeiro, que é comparar, né? 4. São 4 no total. Mas no caso aqui, pessoal, nós temos 2 períodos. 2. São 2 períodos. Qual o primeiro período aí, pessoal? Qual o primeiro período aí? Não, olha só. Pessoal, qual é o primeiro... No trecho que a gente leu, qual é o primeiro período? Botará. Não, pessoal, atenção. Eu quero que vocês leiam qual é o primeiro período aqui. Além do dragão Mushu, o live action também não contará com saldo Lai Shan, né? Ou seja, o primeiro período é esse, não é isso? Qual é o segundo período? Na animação original,
O personagem é o interesse amoroso de Mulan. Por isso o fato Por de não isso, o estar fato de não estar presente no novo filme causou surpresa. Pronto, são os dois períodos, né? A pergunta é a seguinte: no primeiro período, nós temos quantos verbos e qual é o verbo? Temos 2. Hã? No Não, primeiro período tem um e no isso. segundo tem 3. Exatamente. No primeiro tem um. período, há um verbo. No E no segundo, terceiro. há 3, né? Há 3 verbos. Certo? Certo? Então, Certo. Que no, caso, no primeiro período, qual é o verbo? Contará. Contará. Certo. E no segundo período, quais são os verbos? Está, e causou. causou. Certo. Agora vamos para a terceira questão. Isso aqui é importante, pessoal. A quantidade de orações contidas em um período é igual à quantidade de verbos ou locuções verbais presentes. Ou seja, a gente conta, pessoal, dentro de um período, olha só, dentro de um período, a gente conta a quantidade de orações pela quantidade de verbos. Então, no primeiro período, nós temos quantas orações? Uma. Uma oração. E no segundo período, quantos? Verbais. Não, atenção. Nós vimos agora no exemplo que nós temos 2 períodos. O primeiro período possui quantas orações? Porque olha só, a quantidade de orações a gente conta como, pessoal? No primeiro período tem uma e no segundo também tem uma. Não, peraí, pessoal. Atenção, ó. Oração. Uma oração, pessoal, pessoal, entendam. Uma oração não é uma frase formada por verbo. Sim. Entendeu? Então, se tem verbo, é uma oração. Então, a quantidade. Então, atenção agora. Então, a quantidade de orações. Pessoal, atenção, ouçam, por favor, ouçam, preste atenção. A quantidade de orações em um período a gente conta como? Pela quantidade de verbos. Portanto, no primeiro período aí do exemplo, quantas orações a gente tem? Uma oração, porque possui apenas um verbo. Não é isso? E no segundo período, quantas orações a gente possui? 3. Exatamente. São três orações. Tá certo? Então, ó, terceira questão. Terceira questão, bota assim, ó, o primeiro período tem uma oração. Tem uma oração. E o segundo possui. E o segundo período tem 3 orações. Certo? Quem foi que falou? Eu, Tainá. Certo, pode falar. Eu não falo, não. Eu Posso só tirar não. print? Oi? Não entendi. Vamos continuar aqui. Vamos lá, ó. Então, veja que no primeiro... internet do professor. Então, pessoal, veja que no primeiro período aí, ó, além do dragão Mushu, Eu posso tirar o live action também não contará com o soldado Lai Shan, né? Ou seja, nesse primeiro período nós temos apenas uma oração, certo? Enquanto que na animação original o personagem é o interesse amoroso de Mulan. Por isso o fato de não estar presente no filme causou surpresa. Veja que nós temos aí 3 orações, não é isso? Então, ó, primeiro período, uma oração. Segundo período, 3 orações. Isso aqui é uma informação muito importante. Por quê? Vamos lá. Você... Professor. Oi? Pois não? Quando eu assisti o filme, eu percebi que a Fênix que tem no filme, ela representa o dragão Mushu. Tá certo. Ainda não assisti, Porque mas... não tem no filme em desenho? Aí, a função do dragão Mushu não é proteger Mulan? Sim. Então, aí, então, o pai dela, ele tinha, tipo, feito alguma coisa lá, pedindo pra Fênix proteger Mulan. E a Fênix ficou lá, protegendo ela, até o fim da guerra. Certo.
Ainda vou assistir a live action para ver essa questão aí. Mas já ouvi o pessoal comentando sobre a ausência de alguns personagens, né? Então, pessoal, preste atenção aqui. Depois de analisarmos isso, depois de vermos que no primeiro período temos uma oração e no segundo período nós temos 3 orações, aí o que acontece? Você notou que... vamos lá. Você notou que cada período analisado acima tem uma quantidade diferente de verbos ou locuções verbais. Não foi isso que a gente analisou? Né? Então, o que acontece? Esse fator, olha só, esse fator é determinante para entender a classificação entre período simples e período composto. Por quê? Atenção agora. O período simples, atenção pessoal, o período simples apresenta apenas uma oração e o período composto apresenta 2 ou mais orações. Portanto, pessoal, como a gente analisou agora, no primeiro período que a gente viu agora, do trecho retirado aqui a respeito do filme, da live action de Mulan, o primeiro período possui quantas orações? Uma oração, né? Portanto, trata-se de um período. Então, trata-se de um período simples ou um período composto? Simples. Simples, né? Por quê? Porque quando. Tem apenas uma oração. Então, quando um período. Exatamente isso. Ou seja, quando um período ele é formado por uma única oração, a gente chama isso de período simples. Agora, o segundo período, quantas orações possui? Como a gente acabou de ver? 3. 3, né? Portanto, é um período simples ou composto? Composto. Por quê? Porque tem 3 orações. Perfeito. Vocês entenderam agora? Então, vou repetir aqui. Então, quando um período, né, ele possui apenas uma oração, é período simples. Quando possui 2 ou mais orações, é o período composto. Nesse caso, pessoal, o assunto vai até aqui, né? Vou fazer o seguinte. Está vendo as questões da página 65? Estão vendo aí? Vai da 65 até 67. Certo? Essa atividade eu vou passar para casa, tá certo? Vocês vão fazer. Certo? Vocês mandam pelo WhatsApp depois, tá certo? A foto, vocês responderam. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá certo? Pessoal, okay? vou tirar print. Tá certo. Ok, mas, pessoal, tem alguma dúvida com relação ao assunto até aqui visto? Não. Vocês entenderam que é uma frase com oração, entenderam que é um período, entenderam que é um período simples, composto? Sim. Tudo ok? Então, pessoal, a gente vai finalizar nossa aula aqui, tá certo? Pessoal, então é para fazer. Por favor. Deixa do... Tá bom. Oi? Ô, tio. Abre a câmera, por favor. Oi? Você usa Skype? Depende da situação, às vezes eu uso, certo? Mas vamos lá, pessoal. Para treinar inglês. Legal. Faz curso de inglês, é? Certo. Alguém quer se pronunciar? Eu preciso fazer um negócio, professor, rapidinho. Pessoal, abre a câmera aí. Mila, eu não consegui fazer a plaquinha. Mas fala uma coisa, então. E eu não consigo abrir minha câmera. Inclusive, eu tô horrível e acho que não vai dar pra aparecer hoje, não. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu também. Cadê? Afasta o Professor. Camila. Cadê, Camila? Nós te amamos, você é perfeito e você se dedica muito. Obrigado. Tremendo, professor. Saiba que eu faço isso com todo o carinho do mundo, sabe? Porque é gratificante demais quando eu estou aqui dando aula a vocês e eu tenho um feedback positivo, né? Eu fico feliz quando eu tô aqui. Do meu lado vendo. Eu fico muito feliz, de verdade. Fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem assim, dos alunos, né, que estão gostando da aula, tal, né? Feliz mesmo. Isso me deixa cada vez mais animado, né?
Valeu mesmo pelo carinho, viu, gente? Eu sou ruim de expressão assim. A gente ama. Só um instante, professor. Eu vou Ai, fazer que uma coisinha. bonitinho. Você é muito, você é tímido e tal, né? Mas eu fico muito feliz mesmo, sabe? Isso me deixa, como eu falei, me deixa mais motivado. Valeu mesmo, certo? Como eu já falei para vocês várias vezes, vocês do sexto ano, o sexto ano é a melhor turma que eu tenho, porque são animados, participativos, gosto bastante. Né? Agora eu tô mó triste porque eu vou sair da Tanto que escola. eu sinto muita falta, sabe, das aulas presenciais, das nossas resenhas e tal. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, viu, gente? Valeu mesmo. E, mais uma vez, A gente se vocês pra tudo, precisarem viu, de mim... professor? A gente ama. Oi? Oi? Pode contar com a gente pra tudo. A gente te ama, Tá professor. Senhora, Obrigado. é o melhor Obrigado mesmo. professor do mundo. Obrigado. E saiba que também podem contar comigo sempre, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá no WhatsApp, que estarei sempre à disposição para tirar dúvida de vocês, tá certo? Ok, gente? Então, valeu mesmo. Muito obrigado. E continuem sendo alunos assim, participativos, né?